Olá, estamos ao vivo para falar da nossa jornada de transformação, uma jornada que eu pretendo que não seja só uma transformação física, mas uma transformação mental, que a gente chegue com outras ideias no final desses 10 dias. Boa noite para vocês. Eu agradeço a todas que estão aqui e as pessoas que estão vendo esse vídeo depois, porque ele vai ficar gravado. Eu agradeço a participação de todas, ok? Em primeiro lugar, eu queria me apresentar porque todos os dias entram pessoas novas aqui no Instagram. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou Yara Fonseca, né? Isso aí você já sabe, né? Se você está aqui no meu Instagram. Eu sou educadora física há mais de 20 anos e sempre trabalhei com o emagrecimento. E sempre me incomodei, mesmo antes de ser professora, o emagrecimento sempre fez parte da minha vida, porque eu sempre me incomodei com as pessoas acima do peso da minha família, claro, né? Eu sempre pensei, por que minha mãe tem que é assim? Por que as mulheres, quando chegam numa certa idade, têm que ser gordinhas, né? Eram normais, eu não sei para vocês, mas quando eu era criança, era normal acreditar que as mulheres iam chegar a uma certa idade, casar, ter filhos, depois de ter filhos, engordarem e acabou, né? Isso foi uma preocupação na minha vida desde da infância. Eu não queria isso para mim, né? E eu sempre quis buscar informações para não terminar desse jeito. Aí você vai falar, quantos anos você tem hoje? Eu tenho hoje 42 anos e trabalho com educação física desde os 21. Desde os 21. Então já é uma estradinha grande, né? E como eu falei, eu me incomodava da minha mãe, da minha tia, da minha avó, todas cheinhas, todas gordinhas. E aquilo eu não queria para mim. E eu sempre fui, na infância, eu era magra. E as pessoas da minha família brincavam, olha, a gente também foi assim. Isso aí não vai durar sempre. Quando você casar, acabou. Não vai ser magrinha assim, não vai ter esse corpinho que você tem. E isso me preocupava muito, porque eu não queria ser gordinha. Aí você vai falar qual o problema de ser gordinha? Realmente não tem problema nenhum, se você gosta, né? Cada um com seu cada um. Mas eu não queria para mim, eu não queria chegar aos 40, 50 anos com essa sina, né? Casou, engravidou, teve filho lá e engordou e acabou, né? Então eu fui realmente buscar a faculdade de educação física porque eu amo, né, fazer o que eu faço, lógico, eu amo atividade física, mas eu queria me manter magra e saudável desde a minha infância. E aí entrou a adolescência, né? Você malha, as preocupações maiores, porque vem namorado, vem aquilo. Eu consegui, lógico, eu tinha 20 anos, eu consegui manter meu peso muito bem, porque eu treinava. Depois, eu entrei na faculdade de educação física com 18 anos. E aí fazia muita atividade, fazia dieta, mas metabolismo aceleradíssimo, não tinha problema nenhum. Aí você que está aí, não me conhece ainda, pode ter a pergunta, né? E você tem filhos? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 15 anos, vai fazer 16 daqui a uns 2 meses. E tem 2 meninas gêmeas, e eu fui há 9 meses de uma gravidez gemelar. Eu já postei a foto minha, grávida, das gêmeas. Do menino eu não tenho não, mas da menina eu tenho uma foto, eu tô até do lado do meu filho, e eu enorme, né? Eu tive minhas filhas, tava para fazer 32 anos, né?
E eu fui a 9 meses de uma gravidez gemelar, fiquei enorme. Amanhã eu vou postar essa foto novamente aqui nos stories. Volta e meia eu posto ela para vocês. Eu consegui, né, 3 filhos para cuidar, voltar ao meu peso normal, mas depois eu engordei, né? Tem hora que a gente é muita coisa para cuidar, é filho, é casa, é trabalho, mesmo malhando, porque eu treinava um período, mas eu tinha muitas coisas, né? Eu tinha que trabalhar correndo, dar aula correndo, voltar para casa, cuidar das 3 crianças, cuidar de casa. E aí eu também chega uma hora que você enche o saco, né? E aí você busca, quando você tem esses dias muito estressantes, você busca o prazer aonde? Na comida, né? Então eu chegava em casa, embora eu tivesse trabalhado muito, malhado muito, saber o que eu deveria ou não deveria comer, eu chegava em casa e, quer saber? Que se dane, eu queria, era um prazer ali, e era o prazer que eu ia ter, porque de novo eu ia ter que acordar 5h30 da manhã, dar aula o dia inteiro, cuidar de filho. Então eu chegava à noite, era o prazer que eu tinha de comer. Eu confesso que eu passei por isso e comia com força, meninas. Não era boa noite, quem está entrando, não era saladinha que eu comia, não, e eu comia bem. E isso me custou, eu já tinha engravidado, já tinha voltado ao meu peso, mas depois disso me custou 14 quilos a mais, né? Eu realmente ganhei muito peso. Aí vocês vão, posta foto, eu tenho só uma foto, mas nem dá para ver direito, porque quando a gente tá assim acima do peso, a gente não quer tirar muita foto, né? A gente não quer aparecer no vídeo, a gente não quer foto, a gente não quer nada. Então, quando alguém fala, parece aí, você já bota as crianças na frente, tira foto só do rosto, e por muitas vezes eu fiz isso. E comecei a me preocupar, né? Poxa, eu lido com emagrecimento, falo para as minhas alunas controlarem a alimentação e eu não estou controlando, né? Porque eu estava no momento de muito estresse, muitos problemas. E aí eu entendi que meus problemas não se resolvem na comida. Infelizmente, nossos problemas não se resolvem numa panela de brigadeiro. Não se resolvem. E aí o que estava acontecendo? Eu estava afogando as minhas mágoas na comida e na bebida, né? Tomava aquele vinhozinho, tomava aqueles negocinhos no final de semana. E o meu peso aumentando, meus problemas continuavam os mesmos. Foi aonde eu dei um basta. E eu quero dizer para vocês que em nenhum momento eu deixei de treinar. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque para você perder peso, você tem que associar aquela dupla que todas nós sabemos: alimentação e exercício físico. Eu só estava fazendo o exercício físico e estava comendo muito a mais do que deveria. Então eu dei um basta. Eu já tinha quase 40 anos, né? Ainda não tinha chegado nos 40, hoje eu estou com 42. Não tinha chegado ainda aos 40, eu dei um basta, não quero. E comecei a correr atrás realmente de saber o que seria uma alimentação que depois da maturidade eu emagrecesse com saúde, né? E aí eu apliquei em mim primeiro, né? Depois eu aprendi, emagreci 14 quilos, hoje eu até tô menos ainda do que dessa época. Comecei a aplicar nas minhas alunas e começou a dar muito certo. E foi da onde eu criei o meu método de emagrecimento, ok? Que é o meu método 3PZ, o método 3PZ de emagrecimento, que não é você fazer grandes restrições, não é você deixar sempre, lógico, meninas, se você quer emagrecer, por um período você tem que deixar, abrir mão de algumas coisas, né? No dia a dia, se você comer pizza todo dia, lógico, você não vai perder peso.
Mas você tem a liberdade de comer o que você gosta. Você não precisa fazer muitas restrições calóricas. Eu sou contra isso, principalmente nós que malhamos, que fazemos atividade física. Passar fome, deixar de comer é tão ruim quanto comer demais. Você precisa se alimentar, mas precisa se alimentar com as coisas certas, ok? E o caminho cada vez fui trilhando um caminho melhor dentro do emagrecimento, aplicando cada vez mais e tendo excelentes resultados, não só em mim, como nas minhas alunas, ok? Mas hoje eu tô aqui para falar não só do método, mas que eu vou trazer para vocês aqui no Instagram o que vocês podem aplicar aí, agora, hoje, amanhã, na sua vida, que vai dar muito certo. E nesses 10 dias eu tô aqui, nós estamos numa jornada da transformação. Por que transformação? Porque eu quero vocês não só com menos peso, eu quero vocês transformadas corpo e mente, sabendo o que vocês devem fazer, o que não devem fazer. Eu quero que vocês aprendam a gostar de atividade física. Durante esses 10 dias eu vou ter aulas aeróbicas, aulas localizadas, pernas e glúteo, só abdômen, vai ter aula de corpo inteiro. Nós vamos fazer 10 dias de atividades corridas, vai ser os 10 dias corridos. Começou hoje, amanhã tem e vai até sexta-feira, dia 7/5, beleza? Todos os dias, depois da live eu vou postar as atividades da manhã, mas vai ter aula para iniciante também. Vai ter aula de mobilidade e flexibilidade, que são as aulas de amanhã. Então, se você está parada há muito tempo, num treino Yara há muito tempo, estou enferrujada, você pode fazer a aula amanhã de mobilidade e flexibilidade, 9 da manhã. Ou então você pode fazer a aula para iniciante, às 5 horas da tarde, eu vou dar aula para iniciante. É uma aula realmente mais leve, né? Focando em quem está parado há muito tempo ou, de repente, a pessoa que nunca fez atividade física. Amanhã, 5 horas da tarde. Ok? E eu quero vocês junto comigo nessa jornada. Eu quero que vocês terminem sabendo que vocês precisam se cuidar. Não é por causa de marido, não é por causa de mídia, não é por causa dos outros, é por sua causa. Saber que você pode se cuidar em casa. Nesse momento de pandemia, a gente acaba ficando muito ansiosa e acaba focando em buscar prazeres externos, né? Comida, bebida, compras. Que agora aí você vai falar, professora, a gente não pode sair e ficar andando nas lojas, que tem cidade que não pode ainda, né? Mas aí tem a compra online, né? A pessoa fica lá na internet comprando, porque nos dá prazer. Mas na verdade, a gente tem que pensar que isso é um prazer momentâneo. Quando você afoga suas mágoas no doce, é muito bom, não é? É muito bom comer muito brigadeiro. Também adoro brigadeiro. Mas acabou a panela de brigadeiro, acabou o brigadeiro, acabou o prazer. E o problema continua o mesmo. Quando você afoga seus problemas na bebida, nas compras, qualquer coisa que você busque um prazer imediato, quando acaba, você comprou, de repente chegou, né? Você comprou online. Você fica na expectativa daquele produto que você comprou chegar. Quando esse produto chega, é uma beleza, vai pro armário e acabou o seu prazer. E o problema continua lá. Então eu quero mudar o foco de vocês, parar de buscar prazer na comida. A comida só vai te engordar, vai te dar prazer? Vai. Eu como por prazer? Como. Eu só não faço disso um hábito diário, me entupir de comida. Eu deixo para comer nos dias de refeição livre. Eu como realmente, tá? Eu não sou aquelas pessoas, mulheres, né? Eu queria ser aquelas mulheres que sentam na mesa, botam um pouquinho de comida e tá satisfeita. Eu não sou assim, eu como bem, mas eu deixo para comer as coisas
que são mais calóricas na minha refeição livre. E é isso que eu vou falar para vocês fazerem no seu dia a dia. Mas nesses 10 dias eu preciso, vai emagrecer quanto? 3 quilos. Nesses 10 dias eu preciso que você haja massivamente nos exercícios e na alimentação. Você tem que cortar 10 dias, o que são 10 dias na sua vida. Você vai chegar no final desses 10 dias uma outra mulher. Ah, professora, eu vou ter que deixar de comer meu doce. 10 dias, mulher. 10 dias sem doce. 10 dias sem bebida alcoólica. 10 dias sem besteira. Só 10 dias, você conta, gente, são 10 dias. Isso vai acabar rápido. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: você nunca vai se arrepender de ter praticado exercícios físicos e cuidado da sua alimentação. Porque no final você vai estar melhor. Pensa se você agir 10 dias comendo demais, desregrado na alimentação, na saúde, como você chega no final desses 10 dias? Mal. Agora, se você cuida da sua alimentação, se você pratica exercícios físicos e você atinge o seu objetivo de 3 quilos a menos, como você vai chegar no final desses 10 dias? Feliz ou triste? Então, uma coisa que eu também é um tapa que eu vou dar aí em vocês, mas eu vou dar esse tapa, mas é um tapa com carinho. Se você não consegue vencer a sua gula por um doce, você não consegue vencer um doce, você vai conseguir vencer o que na sua vida, mulher? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Um doce é um doce, é algo insignificante em certos momentos. Ah, eu como doce na refeição livre, esporadicamente. No meu dia a dia eu mantenho uma refeição, uma alimentação equilibrada. Então, passar esses 10 dias, eu vou falar para vocês, tenham uma alimentação equilibrada durante a semana, né? Chegou sábado e domingo, tira da cabeça a ideia de você se entupir de comida. Tira um momento do seu final de semana e você coma aquilo que você gosta. Eu como hambúrguer, eu peço pizza, eu como doce, pudim na minha refeição livre. Isso não faz parte da minha alimentação diariamente. Porque eu quero ser magra. Por que, professora? Não, porque eu quero ser magra, eu quero ser saudável. Eu quero botar o meu biquíni, eu quero botar as roupas que eu gosto. Então eu escolhi abrir mão de ficar comendo demais durante a semana. Porque eu já fui assim, já comi muito. Hoje eu como lá minha alimentação equilibrada, ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa alimentação. Para ter, a boa qualidade de vida, que é o que a gente tem que buscar mais, boa qualidade de vida, saúde, um corpo magro, a gente tem que incluir exercícios físicos e alimentação. Mas o que é ter boa alimentação, né? É a alimentação, gente, que promove. O que é uma boa alimentação? Aquela alimentação que vai promover o equilíbrio fisiológico, o bom funcionamento do nosso corpo e respeitando as nossas individualidades biológicas, que seria uma alergia, uma intolerância. Então, uma boa alimentação é aquela alimentação que vai te nutrir, te trazer nutrientes. Seu corpo precisa de nutrientes para funcionar. Aí você coloca miojo com Coca-Cola. Nada de nutriente, altamente tóxico, e o miojo também é muito gorduroso, né? Então a gente tem que pensar realmente naquilo que a gente bota para dentro do nosso corpo. Então eu quero que quem puder, e você pode, pegue papel e caneta aí para anotar, né? Eu ia pedir no começo da live, eu esqueci.
Anotar os alimentos que você não deve ingerir. Menina, se você quer perder peso, vai lá pegar com o celular na mão. Se você quer perder peso durante 10 dias, você tem que fazer uma restrição alimentar, né? Não pode querer que as coisas caiam do céu. Você tem que ter o seu esforço. Eu também adoraria emagrecer comendo de tudo. Seria a oitava maravilha do mundo, né? Mas os médicos ainda não inventaram essa cápsula que a gente toma e come o que quiser e permanece magra. Então, assim, a gente tem que ter um certo esforço, nada exagerado. Eu quero que vocês, nesses 10 dias, seria começando hoje, mas como a live está sendo agora, você vai fazer isso a partir de agora, até a sexta-feira. Então, quais seriam esses alimentos? Os alimentos altamente processados. Todos os alimentos altamente processados, mesmo aqueles que não são calóricos, que não têm açúcar, são zero, são isso, são aquilo, eles contêm uma alta concentração de substâncias tóxicas e isso interfere no bom funcionamento do nosso corpo. Então, se interfere no bom funcionamento do nosso corpo, significa que nosso corpo vai funcionar mal e vai queimar menos gordura. Então, toda vez que seu corpo não está funcionando direito, ele não está queimando gordura de forma eficiente, além de trazer doenças, ok? As toxinas, elas têm vários problemas. Nos trazem mais acúmulo de gordura, né? Por uma série de fatores e também nos traz doença. Então eu quero que vocês, nesses 10 dias, façam uma limpeza no seu organismo. Vocês tirem alimentos altamente processados. Eu tenho certeza que vocês vão saber quais são esses alimentos. Ah, arroz pode? Lógico, arroz foi processado. Mas não seria um arroz, um feijão, que já tudo, né? Hoje em dia é muito difícil a gente não consumir algo industrializado. Você vai comprar, se você puder ir na feirinha comprar orgânico, é ótimo. Agora, você vai no supermercado, vai escolher os melhores alimentos possíveis, aqueles que não são muito processados. Vou dar exemplo: refrigerantes, sucos de caixinha. Essas bebidas, além de serem muito cheio de química, contém alta concentração de açúcar também, né? Comida pronta do S aí, não vou falar o nome, aquelas comidas prontas, congeladas, nada daquilo. Você vai realmente buscar descascar mais e desembalar menos, ok? Então, nada de alimentos altamente processados, ok? Açúcar, meninas, açúcar refinado. Ninguém emagrece se entupindo de açúcar. Então, bebidas açucaradas, nenhuma, não quero beber, não pode. Você quer emagrecer? Você quer vestir a roupa que você gostar, não aquela que cabe em você? Você quer ir na praia de biquíni no verão e não ter vergonha? Você quer se sentir bem na intimidade, né? Porque vocês podem achar que é mentira, mas eu recebo recados de mulheres que até para ter intimidade com seu marido com a luz acesa não consegue porque tem vergonha do seu próprio corpo. Então, se você quer mudar isso, comece mudando os seus hábitos. Então, tire o açúcar, bebidas açucaradas, não pode, tira refrigerante, tira sucos de caixinha e sucos de fruta. Você vai consumir sucos de fruta, as frutas com baixo índice glicêmico, anota aí. Frutas de baixo índice glicêmico, ou seja, a laranja é de alto índice glicêmico, contém muito açúcar. E tem que controlar também, tá? Não pode ficar tomando suco no lugar da água, não pode
ficar tomando suco no lugar da água. Você vai cortar bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas além do álcool, só o álcool, não importa qual a bebida que você bebe. Só o álcool já é muito calórico e todas as bebidas contêm ainda uma concentração de açúcar. A cerveja, além do álcool, tem o trigo, que também hoje em dia, já foi, né, um trigo bom, hoje em dia é um trigo que nos causa muito mais mal do que bem. O próximo seria esse que eu estou olhando aqui, que eu anotei para vocês: farinha de trigo e todos os seus derivados. Se você quer perder peso, você tem que cortar o trigo da sua vida, ok? Ah, mas e o pão? Tira. Ah, mas e o biscoitinho? Biscoitinho, meninas, ninguém emagrece comendo biscoito. Ninguém emagrece se entupindo de biscoito. A não ser se for um biscoito seu caseiro, feito de aveia, sem açúcar, lá, aquele biscoitinho saudável que você fez na sua casa. Ninguém emagrece se entupindo de biscoito, pão, bolo. Se você não aguentar ficar sem bolo, existem várias receitas na internet de bolo de aveia, de banana com aveia, sem açúcar, aí tudo bem. Mas esse bolo tradicional de farinha de trigo, você tem que cortar durante esses 10 dias. Professora, eu não consigo ficar sem o pão no café da manhã. Você pode comer 1 a 2 fatias de pão sem glúten. Mas olha, eu prefiro ficar sem o pão. Todos os dias, meu café da manhã é ovo. Ah, professora, todo dia eu como ovo, às vezes mais de uma vez no dia. Eu vario a forma de fazer, ovo mexido, ovo cozido, omelete. Eu vou variando, boto com frango, mas o ideal é que você tire o pão, né? Se tiver que consumir, consumo sem glúten. Mas farinha de trigo e derivados você tem que tirar da sua alimentação, ok? Você não precisa tirar sal da sua alimentação, vamos falar do sal, mas você tem que controlar o uso do sal. O excesso do sal também não faz muito bem, então você simplesmente vai botar menos sal, né? Tem aquelas pessoas que gostam de tudo puxadinho no sal. Se você é uma dessas pessoas, você diminua a quantidade de sal. Não é comer sem sal. Eu não como sem sal, eu como com sal, mas eu controlo para não entupir a minha comida de sal. Então, viu que não tem nada muito difícil. Você vai tirar alimentos altamente industrializados, açúcar refinado. Quando eu falo açúcar em todas as suas versões, ok? Doces e açúcar refinado em geral. Aí você vai me falar, professora, banana, frutas sem açúcar. Aí não, açúcar da banana, dos legumes, né? Porque batata é açúcar. Esses você vai consumir. Eu estou falando açúcar refinado. Aquele açúcar que você bota no seu café, tira isso. Açúcar que você coloca nas coisas, os doces, bolos, pães, biscoitos. Aí eu te pergunto para quem falou, nossa, eu vou comer o quê? Você quer ou não perder peso? Sal rosa, né? O sal, aqui eu li e falei no meio, né? Sal rosa é saudável, mas também exige um controle, né? Você não pode, não é porque é saudável que você tem que comer um balde, ok? As pessoas têm essa mania de ir lá comprar um iogurte light, diet, seja o que for, e tomar 1 litro. Não pode, ok? Você vai respeitar também aquele velho bom senso das quantidades. E eu não posso falar quantidades aqui, não é verdade? Eu não conheço quem está aí do lado e nem sou nutricionista. O que eu estou dizendo aqui para vocês é a minha experiência de mais de 20 anos de profissão. E eu trabalho, às vezes, com alguns nutricionistas, né? Porque eu pego uma aluna e às vezes eu quero um trabalho bem feito nessa questão alimentar e já trabalhei com vários nutricionistas, ok? Macaxeira pode? Aipim pode, né? Eu acho que para mim aqui é aipim, eu não falo macaxeira, né? Pode.
Mas olha só, é o aipim cozido, pode. O que não pode, não é que não pode, né? O que pode, não pode? Não é recomendado a tapioca, ok? Tapioca é muito calórica, então eu não recomendo. Agora, se você pegar o aipim, cozinhar, né, cozido lá, e tomar com seu cafezinho, comer com seu cafezinho, ou aqui a minha mãe tinha mania de fazer frango ensopado com aipim. Pode, é uma delícia. Só que você preste atenção nas quantidades, ok? Então, assim, essas são as coisas que não podem, alguma dúvida, né? Além das pessoas que já colocaram aqui. Então, assim, eu acho não, eu tenho certeza que você aí do outro lado sabe o que você não deve consumir se você quer emagrecer. Eu tenho certeza, né? O que acontece é que a gente acaba largando isso de mão, enfiando o pé na jaca. Hoje eu posso, hoje eu me aborreci lá no trabalho, eu mereço um prazer, né? Mas esse prazer te engorda, né? Eu tô chateada, mereço comer meu doce, meu chocolate, ele vai me consolar. Ele te consola até o momento que ele acaba, né? Porque quando o chocolate acaba, você engordou, né? Engordou, né? Você absorveu aquelas calorias e o problema continua o mesmo. Então, uma das coisas de quem quer emagrecer é não resolver os problemas na comida, ok? Em primeiro lugar, não resolva os seus problemas na comida. Comece a resolvê-los de fato, né? Eu briguei com meu marido porque eu estava errado, vai lá, pede desculpa, ele estava errado, espera as coisas se acalmarem, vai conversar, resolva os seus problemas de fato. Deixa eu ver aqui, pode fazer uma vitamina com aveia, banana e maçã. Pode fazer uma vitamina, tome um copo, não coloque açúcar e de preferência leite desnatado, ok? Então você pode, aveia, gente, ó, eu vou falar dos alimentos que vocês vão consumir, né? Aqui agora eu só falei que não pode, não pode, não pode, mas eu vou falar ainda dos alimentos que você pode consumir. E a aveia é um excelente alimento. Eu ia até na parte que eu vou falar dos alimentos que você deve consumir, a aveia entra neles. É um excelente carboidrato, é uma fibra muito boa que vai facilitar o nosso trânsito lá intestinal, que para o nosso corpo funcionar direito, nosso intestino também tem que funcionar direito. E se você não está com seu intestino funcionando direito, provavelmente 90% de chance da sua alimentação estar bastante desregrada, ok? Chia também é um alimento que se deve consumir, chia é excelente, ok? Além desses dois, a aveia também causa uma certa saciedade, né? Então, se você existem na internet, eu não vou dar receita aqui não, vou dar dicas aqui para você. Na internet tem várias receitas de pudim de chia, que são saudáveis, gostosos e nos traz saciedade. O que é isso? Você fica com menos fome. A gente que come muito, né? Tá acostumado a comer muito, agora você vai tentar diminuir um pouquinho, porque você quer emagrecer. Chia, pudim de chia é um excelente alimento. Abacate pode. Abacate ele foi bastante ignorado no passado, vamos dizer assim, né? Sofreu muito preconceito, né? Mas os novos estudos viram que o abacate tem uma gordura muito boa para o nosso organismo e você pode consumir o abacate. Mas olha só, é um alimento de alto valor biológico, ele é muito bom, mas ele é calórico, então você coma com moderação. Então, a Joelma falou aqui para mim, eu como sem açúcar. Ótimo, coma sem açúcar, o seu abacatezinho, bote na salada, né? Eu não gosto do abacate
como vitamina, como fruta ali, pegou e comeu. Eu gosto do abacate no salgado. Eu adoro o abacate feito lá na comida, né? Mexicano que faz muito isso, ou na salada. Aí eu gosto. Pode comer. Meus exames estão todos alterados. O que fazer? Primeira coisa na sua vida é mudar a sua alimentação, Simone, né? É a sua alimentação. Comece, ó, eu vou refalar aqui, ó. Primeiro lugar, cortar o açúcar. Açúcar refinado, açúcar, eu tô falando açúcar refinado. Eu não falei fruta, não falei legumes. Você tem que cortar o açúcar da sua vida. Sempre. Ah, mas eu nunca vou comer um doce na sua refeição livre. Uma vez na semana. Uma vez na semana eu tiro para comer o que eu quero, do jeito que eu quero, na quantidade que eu quero, uma vez na semana. Não é o final de semana inteiro, ok? É uma refeição, ok? Glicemia muito alta. Assim, tira o açúcar. Os alimentos industrializados diminui ao máximo que você puder. Altamente, né, meninas? Alimentos altamente industrializados, as comidas congeladas, aquelas coisas prontas do supermercado, refrigerantes, coisas de caixinha. Tentar fazer a sua alimentação ser o mais natural possível, beleza? Bolinho, biscoitinho nem pensar. Bolo, biscoito, pão, essas coisas quem quer emagrecer tem que tirar, ok? E bebida alcoólica, não sei se você bebe, mas a bebida alcoólica tem também um alto valor glicêmico, contém muita açúcar. O álcool, ele tem muita caloria, né? Muito açúcar. Faço academia, Joelma, faço minha academia e minha dieta. Perfeito, perfeito. Agora vamos falar, eu acho que o que você não deve consumir ficou bem claro, né? Pão de queijo, me perguntaram aqui. Pão de queijo, ele é melhor do que o pão de trigo. Trigo você deve cortar, tá, meninas? Trigo também vira açúcar dentro do seu organismo. Aí, às vezes, você fala assim, eu não como açúcar. Porque você não come doce, porque você não bota açúcar no café. Mas você se enche de pão. O pão dentro do seu organismo vira açúcar, principalmente o de trigo. O pão de queijo, ele não é totalmente vilão, mas ele tem um valor calórico alto. Então, você coma pouco, ok? Coma pouco de manhã, né? Lembra, nós estamos numa jornada de transformação. Nós queremos emagrecer 3 quilos, então se eu tiver que comer um pãozinho de queijo, que seja no café da manhã, né? De noite vamos deixar para comer nossa salada, nossa proteína. Sempre a gente quer emagrecer nesses 10 dias. Então, nesses 10 dias, nós vamos trabalhar de forma intensa, né? Alimentação regrada, fazendo atividade física. E aí depois você tira o seu momento, que é uma vez na semana, depois dos 10 dias, para você ter a sua refeição livre, ok? Alimentos que você deve consumir. Vamos entrar agora nesse período de 10 dias, na sua vida, na verdade. Você vai consumir para o resto da sua vida. Você vai colocar esses alimentos sempre na sua lista de compra, que são alimentos que te trazem nutrientes, que são alimentos que te trazem saciedade, são alimentos que nutrem o seu corpo, que te faz ter um bom funcionamento aí. Então, você vai consumir não só durante esses 10 dias, vai consumir a partir de hoje para sempre. Bons carboidratos, né? Porque a gente fala, as pessoas também estão com preconceito em relação ao carboidrato. Não como carboidrato, mas você deve comer carboidratos. Mas os carboidratos com alto valor biológico, né? Aqueles que vão te nutrir. Não é o pão. O pão não tem nutrientes. Aquele pão de sal gostosinho da padaria, né? Meu nome? O pãozinho lá da padaria, esqueci o nome. Francês? O francesinho, ele não tem
nutrientes, ele é gostosinho, ele é lindinho, a gente acha que ele não faz mal, mal ele não faz, ele te engorda, ele não tem nutrientes, ele é caloria vazia. Então o que você chama de bom carboidratos? Os legumes, o arroz, todos os legumes, tá? Não tô dizendo vai comer esse, aquele, você vai comer todos os legumes, batata, inhame, aipim, você vai comer beterraba, cenoura. Coma legumes, ok? Coma frutas. As frutas também contêm um valor de açúcar lá, mas ela, junto com o açúcar, vem as vitaminas, vem os nutrientes, vem as fibras. Então é ideal, legumes, verduras e frutas. Isso deve fazer parte da sua alimentação todos os dias. Legumes, verduras e frutas, ok? Proteínas saudáveis, né? Carne, para quem não é vegana, carne, em geral, peixe, frango, carne vermelha, carne de porco. As pessoas têm um preconceito contra a carne de porco. Engorda muito, mas depende da parte, né? Do porco. Às vezes tem uma coxa de frango altamente gordurosa, às vezes tem mais gordura na mesma proporção de que alguma carne de porco. Então, não tenha preconceito, você pode comer as carnes, mas tudo aquilo com moderação, né? Não é porque pode comer carne que você vai comer o boi inteiro, o frango inteiro, né? Põe uma porção aí de carne no seu prato. Alimentos ricos em ômega 3, né? Salmão, sardinha, são alimentos ricos em ômega 3. Alimentos antioxidantes, por quê? Porque nosso corpo, normalmente, se a gente se alimentando bem, ele já libera toxinas, né? E a gente ainda acaba ingerindo mais toxinas com essas porcarias que a gente come por aí, né? Então, você vai pesquisar aí, porque se eu tiver que falar aqui, eu vou falar uma lista extensa. As frutas, né, de baixo índice glicêmico, o velho suco verde, ele é antioxidante. Consuma alimentos antioxidantes, ok? Uma pergunta aqui, coco fruta é muito calórico? O coco, ele realmente tem um valor, vamos dizer assim, a gordura é benéfica para o organismo. Então você pode comer, ele é como o abacate, é uma fruta que tem uma quantidade maior de gordura, mas ele traz muitos nutrientes para o seu corpo, e a gordura do coco, que sai o óleo de coco, né, faz muito bem para o nosso organismo, ok? Batata é calórica, né, mas é um carboidrato saudável. Você deixa para comer a batata de qualquer tipo, tá? Batata inglesa, batata doce, batata baroa, você deixa para comer na hora do almoço. Você pode comer uma porção, não tem problema não, tá? Pode comer o coco, fruta, pode comer abacate, pode comer a banana. Essas são os legumes e frutas que sofrem bastante preconceito, ok? Mas é lógico, se você for comer um cacho de banana ou 5, 6 bananas, que às vezes as pessoas sentam porque é fruta, acham que pode comer à vontade, porque é legumes e verduras, podem comer à vontade. Nada, meninas, a gente pode comer à vontade, não. Acho que a única coisa que a gente pode consumir à vontade é água e alface, né? Mas se você consumisse muito alface, até ele te engordaria. É que a gente não vai conseguir comer muito. Mas tudo tem calorias, tudo engorda. Você tem que ter moderação em tudo. Eu posso comer a batata, como me perguntaram aqui, ó. Me perguntaram da batata, do aipim, do abacate, do coco, tudo isso pode. Sendo frutas, legumes, verduras, você pode consumir todos, mas com moderação. E tentando deixar o carboidrato, né? Você vai fazer um almoço com carboidrato. E se você tiver fome de tarde, você vai comer uma fruta. E acabou o seu carboidrato aí do seu dia. À noite, você vai fazer uma refeição sem carboidratos, ok? Então,
exatamente, você tem 3 refeições principais, não é? Café da manhã, almoço e jantar. São as nossas 3 refeições principais. E no meio dessas refeições, se você tiver fome, você vai consumir uma fruta. Batata doce, eu acho que a pergunta é essa, né? Posso substituir pelo arroz? Pode, ok? E lembre-se sempre, né? É um carboidrato no almoço. Se você botar o arroz, é só o arroz. Se você botar batata, é só batata. Seja qual batata for, né? Eu vou falar aqui, a batata baroa tem outros nomes em outros lugares, né? Aqui eu falo batata inglesa, batata doce, batata baroa. Se você consumir, é uma porção de uma delas. Ou o arroz. Você não vai botar batata, arroz, cenoura e vai encher seu prato com vários carboidratos. É uma porção de carboidrato. Tem o grupo de verduras e legumes. Legumes não é à vontade, não. Legumes, né? Você escolhe os legumes que tem aí na sua casa, você coloca uma porção e só, ok? Como, por exemplo, você pode fazer uma saladinha, uma porção com os legumes e acabou. Agora, as verduras, folhas, são à vontade, mas legumes não é à vontade, não, que eles são calóricos, né? Tipo, você vai comer uma saladinha de cenoura com beterraba, né? Você rala uma cenourinha, uma beterraba, um tomatinho, aí você come esses legumes, né? Agora, não pode encher o prato achando que pode comer muito, não. A única coisa que é à vontade são as verduras, as folhas. Aí tu enche o prato de folha, bota seus legumes, bota a sua porção de carboidrato, que seria arroz, ou batata, ou aipim, ou batata doce, ou batata baroa, beleza? E a porção de carne, né? Arroz e feijão pode. Eu estou me lembrando das perguntas que as pessoas me fazem. Arroz e feijão pode, ok? Aí você não vai encher, você diminui a porção do arroz, né? Bota uma conchinha de feijão, uma porção de arroz. Arroz e feijão é a melhor combinação que existe no mundo, né? Tanto brasileiro acertou em fazer isso, porque é gostoso, nos traz muitos nutrientes. A combinação dos dois, tá? Arroz e feijão nos traz bastante nutriente e para quem não come carne, é uma fonte de proteína vegetal, ok? Mas é a combinação dos dois, ok? Então vamos lá, eu falei dos alimentos que deva consumir, né? Carboidratos bons, proteínas saudáveis. Olha quanta coisa que você pode comer, porque quando fala com as pessoas que tem que tirar o pão, o bolho e o biscoito, as pessoas não sabem o que comer. Como assim não sabe o que comer? Tem tantas outras coisas para comer. Então vou falar: carboidratos, proteínas saudáveis, alimentos ricos em ômega 3. Se você não sabe, você pesquisa aí, que eu tenho certeza que você vai achar. Alimentos antioxidantes. Priorizar, olha agora, escreve aí, escreve. Se você quer, uma pergunta que todas as alunas me fazem. Eu quero jantar uma sopinha, agora vai estar, as noites são mais frias, não sei na sua cidade, mas aqui, eu moro no estado do Rio, as noites estão começando a ficar mais frias. Aí você vai perguntar assim: eu posso fazer sopa? Eu posso fazer uma sopa para o jantar? Aí você vai fazer o quê? Vai pesquisar aí na internet, pesquisa aí alimentos ou verduras, né? Não, verduras não, legumes. Legumes de baixo índice glicêmico. Legumes de baixo índice glicêmico. E aí você pode escolher aí uns 3, fazer a sua sopa e jantar tranquilamente. Mas tem que ser esses legumes. Não vai encher a sua sopa de batata, não vai botar abóbora, né? Que eu adoro sopa com abóbora, mas é calórico, ok? Você vai pesquisar aí legumes. Eu gosto de falar muito assim, repetir para vocês entrar assim, ó. Vocês não vão esquecer de forma alguma. Legumes de baixo índice glicêmico. Aí vocês fazem a sua sopa, ok? São 3 colheres de arroz e uma concha de feijão que a Nutri fez a redução alimentar. Show de bola!
Então, eu achei que você ia me perguntar se seriam 3 colheres de arroz. Eu não posso dizer as quantidades aqui, né? Porque eu não conheço você, não sei quanto você pesa, não sei as suas atividades. Então, o que eu estou dando aqui para vocês é dicas de uma alimentação saudável que emagrece. Mas eu não posso, de forma alguma, chegar e falar você vai comer 1 grama disso, 100 gramas daquilo, 200 daquilo, porque para isso a gente precisava fazer uma análise, né? E eu também nem sou Nutri, você tem que realmente ter ido aí, como você foi na Nutri, para ela analisar você, seu peso, as suas deficiências, para passar a sua dieta, né, direitinho. Mas eu tenho certeza que muitas das coisas que eu estou falando aqui vai servir para você mudar aí os seus hábitos alimentares, né? Comece a pensar em comer saudável para ter uma longevidade, para ter um emagrecimento saudável, para ter uma pele bonita, para ter um cabelo saudável, dentes, unhas. Às vezes você está aí com problema de queda de cabelo, às vezes você está ganhando peso, mas come até pouco, porque às vezes você está comendo os alimentos muito processados, você não come legumes direito, não come frutas direito, que são os alimentos que nos trazem nutrientes, né? Agora eu vou falar alguns alimentos que eu queria que vocês consumissem. Isso, o melhor é procurar uma Nutri. Cada um tem um objetivo. Lógico que a gente está aqui falando sobre a nossa jornada, que nessa jornada nosso objetivo é nos transformar fisicamente e perder 3 quilos. Então eu estou aqui para auxiliar vocês nisso. Mas na vida, se vocês quiserem uma coisa mais refinada, só dentro do consultório. Nenhum nutricionista aqui do outro lado pode passar, porque não fez exame em vocês, né? Então, só com os exames, só pesando, só fazer uma anamnese para poder passar uma dieta específica, né? Aqui a gente só fala do que é melhor e do que não é indicado você fazer, né? O ômega 3 é excelente, excelente. Consuma quantas vezes você puder dentro daí da sua semana. O ômega 3, ok? Existe o ômega 6. O ômega 6 ele é tóxico para o nosso corpo. O ômega 6 encontrado normalmente em óleo de canola, né? Esse óleo de canola, quem consuma óleo de canola aqui, descarta isso da sua vida, ok? Mas o que eu vou cozinhar? Com azeite, ok? Melhor coisa para cozinhar é azeite. O ômega 3, encontrados em peixes de água doce, né? O salmão e os outros peixes lá, ele é excelente para a nossa saúde, consuma, ok? Você vai consumir castanhas, todas elas, um punhadinho, né, gente? Um punhadinho. Não é o potinho todo. É muito bom sentar com o potinho de castanha de caju e comer ele inteiro, mas não pode não. Não pode, ok? Consuma linhaça, consuma semente de girassol, consuma legumes, verduras, frutas, quinoa, ok? E azeite de oliva. O melhor para você cozinhar é o azeite de oliva, aquele o que não é virgem, né? Aquele da garrafa vermelhinha. Esse é o melhor óleo para você cozinhar, que eu digo, meninas, é refogar o alho e a cebola, porque eu refogo ali num fiozinho de azeite o alho e a cebola. Nem te digo que quem quer emagrecer não come frituras, não é verdade? Então eu nem pensei, porque é uma coisa que eu não consumo, fritura, né? Então eu nem pensei em falar nos alimentos que não se deve consumir, e um deles é fritura. Não consuma fritura, tá? Então, beleza. Agora eu vou te dar uma dica, né? Vocês conseguiram pescar aí os alimentos que vocês vão comer? Vou falar novamente a lista. Quem não anotou, anote.
bons carboidratos, proteínas saudáveis, alimentos ricos em ômega 3, alimentos antioxidantes, priorizar alimentos de baixa carga glicêmica, priorizar alimentos de baixa carga glicêmica. Alimentos orgânicos, melhor ainda, castanha, linhaça, semente de girassol, quinoa, azeite de oliva, aveia, são alimentos que você deve consumir, ok? Alimentos que nos trazem nutrientes. E ter aquele bom senso de quantidade. Se o seu prato tá igualzinho o prato do seu marido, do seu namorado, do seu irmão, significa que você está comendo demais, ok? Então vamos adequar aí as quantidades. Agora eu vou dar uma dica aqui, a gente já está quase encerrando, de alimentos que potencializam a nossa queima de gordura, ok? Alimentos que vão potencializar a nossa queima de gordura. Agora eu vou dizer aqui, não é milagre, as pessoas costumam se encher de porcaria e depois tomar chá. O chá não vai fazer nada, né? Não vai limpar o seu organismo. O que acontece é você ter uma alimentação equilibrada, saudável, praticar atividades físicas e os alimentos vão auxiliar o seu corpo a funcionar melhor, a queimar, vão aquecer, vão queimar mais calorias. Mas é um auxílio, não é milagre. Se você ficar comendo demais, eles não vão fazer milagres em você. Então, anotem aí. O óleo de coco, quem me perguntou do coco, o óleo de coco é perfeito para nos auxiliar na queima de gordura. Então, você pode, uma aluna uma vez me deu uma dica de fazer o ovo mexido no óleo de coco. Ou então você pode botar uma colherinha no café. Existem várias formas de usar o óleo de coco na sua alimentação. Vinagre de maçã, gengibre, você pode botar um pedacinho de gengibre no suco verde aí que você possa tomar. O chá verde, o chá de hibisco e a canela são excelentes termogênicos. A canela você pode fazer aí quando você estiver no seu lanchinho, ou vou dar uma dica, quando você estiver com aquela ânsia de comer um doce, você pega a banana, pica ela, bota a canela em cima, bota no micro-ondas e vai comer um doce. Ela vai ficar docinha e vai acabar com aquela ânsia de doce. E a canela ainda vai ajudar você a queimar mais calorias, ok? Então, recapitulando, nós temos 3 refeições para fazer principais: café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, frutas, ovos, consuma ovo. Frutas, ovos, café sem açúcar, beleza? Tira o pão, tira o bolo, tira o biscoito. Se você tiver fome no intervalo, o ideal é que você faça um lanche nesse intervalo, você consome uma fruta. Almoça com um prato bem bonito de verdes, salada, uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, né? Com moderação. Se você tiver fome durante a sua tarde, você consome mais uma porção de fruta. E à noite você vai comer a proteína e os verdinhos, verduras. Um bom prato de verdura e um bom porção de proteínas. Outra coisa que eu tenho, que eu gosto muito de fazer, é quando eu consumo o ovo, eu como ovo todos os dias, mas quando eu consumo ovo no café da manhã, eu chego no almoço com menos apetite, porque tem dia que amanhã é corrida, eu acabo não comendo o ovo. Eu chego no almoço com muita fome. Se você comer no café da manhã, você comer uma boa porção de ovos mexidos, tomar o seu café ou o seu chá, uma fruta, você vai chegar na hora do almoço com menos apetite, ok? Pão integral não
pode. Trigo, ok? Para quem chegou agora, o trigo, ele não nos faz bem. O trigo nos engorda e muito, além de nos trazer o glúten, né? Tá causando muita intolerância aí, muitas toxinas no nosso corpo. O ideal é não consumir trigo e seus derivados, ok? Café com açúcar engorda, né? Açúcar em todas as suas versões. Deixa eu pegar aqui açúcar engorda. Toda a açúcar, nada de açúcar. Deixa eu pegar minhas anotações. Vai perguntando aí para eu ver se eu consegui falar tudo aqui com vocês, entendeu? Açúcar, meninas, vocês têm que aprender a consumir o café sem açúcar. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Trigo é inflamatório, isso mesmo. Estou evitando. Na verdade, o ideal é você tirar o trigo da sua vida. Eu tirei, gente, tirei do meu dia a dia. Eu tirei o trigo da minha vida no meu dia a dia. Você nunca come um pãozinho? Como? Nas minhas refeições livres, nos dias que eu abro uma exceção, eu como um pãozinho. Mas no meu dia a dia, não. Nada de trigo mais, né? Ok? Eu acho que foi tudo, ó. Falei bastante aqui com vocês. Beleza? E ó, mel é melhor do que açúcar? O mel, ele é saudável. O mel, ele é saudável, só que ele é calórico, né? Então, se você quer perder peso, o ideal é que pelo menos nesses 10 dias, você não consuma mel. O que você vai fazer? Existe um adoçante, o adoçante não é bom para a saúde, os adoçantes, né? Aspartame, sacarina, mas estévia é indicado, né? Tente acostumar a tomar seu café com estévia. Açúcar refinado para café, chá, esquece. Bebida de adulto, eu falo, bebida de adulto é água, café, chá, ok? E eu tô vendo aqui que várias pessoas falando pão integral, pão isso, pão aquilo, torrada. Gente, é trigo. Tem trigo, o problema é o trigo. Se você fizer um pão de aveia, tá ótimo. Se você fizer sem açúcar, né? Pão de aveia sem açúcar, tá ótimo. Se você fizer um pão de castanha, farinha de amêndoa, tá ótimo. Mas o pão de trigo é ruim, porque além de engordar, ele é muito inflamatório para o nosso organismo. Pode comer arroz. Arroz você pode comer, mas é um carboidrato. Coma na hora do almoço, não coma à noite. Nesses 10 dias eu quero intensificar a perda de calorias. Não é que nunca você pode comer um carboidrato à noite, mas nesses 10 dias eu quero que vocês não consumam carboidratos à noite. Posso comer macarrão? Macarrão é feito de quê? De trigo. Minha proteína Nutri pediu para evitar trigo e leite animal, usando leite em pó de arroz. Então, o leite animal, o que acontece? Nós, seres humanos, não fomos feitos para tomar leite depois de adulto, na verdade nenhum animal, né? E a gente vai perdendo, à medida que a gente vai crescendo e envelhecendo, a gente vai perdendo as enzimas que fazem, vamos botar assim no português de uma forma mais fácil, as enzimas que fazem a digestão lá do leite. E aí, nosso organismo não consegue digerir direito a proteína do leite. E aí causa uma certa inflamação, intolerância, alergia na gente. Então, o leite realmente não é muito indicado. Se você não tem nenhum problema, consuma o desnatado, ok? Mas tem pessoas que têm muita alergia, né? Ok? O certo seria quantas colheres de arroz? Eu não posso falar quantidade, né? Cada um tem uma quantidade específica. Isso só você indo na nutricionista. Para saber quantidades, só indo na nutricionista. Queijo branco pode, mas é aquela história, né?
se liga nas quantidades. Então, eu aqui não posso falar, olha gente, vamos consumir 200 gramas disso, 300 daquilo, porque para mim é uma quantidade, para você vai ser outra. Para a Cirleia uma, para a Andréia que está aqui, para a Dani, cada uma tem uma quantidade de calorias, de vitaminas, de nutrientes para consumir diariamente. Tudo depende de muitos fatores, do seu peso, da sua altura, das suas deficiências, das suas alergias. Então, coisas mais específicas assim, só nutricionista que pode fazer por você. Mas não é nenhuma nutricionista online, você tem que fazer exames, você tem que apresentar exames, elas têm que saber a condição física sua, pesar, medir, só assim. Amanhã às 17 horas, vamos falar do dia de amanhã? Amanhã é o nosso segundo dia de jornada. Às 9 horas da manhã, aula de mobilidade e flexibilidade, ok? 5 horas da tarde, aula para iniciante. E 9 horas, eu volto aqui, que eu tô vendo que tem bastante gente me perguntando muitas coisas. Amanhã eu volto para responder as suas questões. Se vocês quiserem, mandem aqui para o meu inbox todas as perguntas que vocês tiverem, que eu já chego com as perguntas anotadas e já vou respondendo, ok? Então, meninas, amanhã às 9 da noite eu vou estar aqui respondendo as questões de vocês. Então, fica mais fácil se vocês mandarem para mim antes, porque aí eu anoto e agilizo aqui, porque aqui eu tenho que parar, às vezes uma passa, eu estou respondendo, estou falando, posso não responder todas vocês. E eu quero chamar vocês para uma aula especial que vai ter dia 7/5, na sexta-feira, nossa última live da nossa jornada. Mas para essa live eu preciso que vocês vão aqui na bio do meu Instagram fazer a inscrição de vocês, ok? Faça inscrição e confirme lá a inscrição de vocês, que vai ser uma aula super especial que eu vou apresentar. Vou falar nessa live o meu método, vou apresentar para vocês o meu método 3PZ, ok? Eu espero vocês em algum momento de amanhã, né? Eu vou estar em 3 momentos, 9 da manhã, 5 da tarde e 9 horas da noite respondendo suas questões. Eu aguardo vocês em qualquer uma desses momentos. Agora eu quero que a hora que eu desligar aqui, vocês acessem a bio do meu Instagram, vai lá, façam sua inscrição, beleza? Vai ser uma aula super legal na sexta-feira e a gente vai essa semana inteira conversando todos os dias e eu quero que vocês cheguem na sexta-feira transformadas com 3 quilos a menos, ok? Porque eu tenho certeza que todos aqui, todo mundo quer, qual mulher que não quer perder peso, né? E a gente se vê amanhã. Vai lá, faz a inscrição, tá? Um beijo. Eu aguardo vocês amanhã para a gente bater mais papo e treinar bastante.